E aí eu saí de casa, eu tinha 17 anos, fui morar com o namorado, e foi ele que pagou a minha escola, que me ajudou a pagar a escola, que aí eu já tinha abandonado o colegial, não passava de ano de jeito nenhum, não conseguia passar de ano, estudava ali no Oswaldo Aranha, Oswaldo Aranha no Itaim, exatamente. Aí falaram pra mim, cara, faz processamento de dados que não tem química e física. Eu falei, putz, onde tem, né? E aí comecei a procurar, tinha no Análise ali na Estrada do Campo Limpo, não sei se você conhece. Técnico. Mas custava, era dinheiro, né? Eu lembro que eu pedi pro meu pai, não, isso é coisa de rico, ficou louca, não sei o que lá. Eu pedi pra minha mãe, não vou pagar. Se você me ajudar na costura, eu posso te ajudar. Aí eu fui trabalhar de recepcionista, cara, eu dava o boleto pro professor, para o meu chefe pagava o meu boleto da escola e ainda ficava devendo pro mês que vem, mês seguinte. E junto eu fazia costura com a minha mãe para pagar o estudo, mas me apaixonei por tecnologia. Tinha muita facilidade de lógica, muita facilidade de entender, né, os programas. Foi uma coisa assim que até me assustou, porque uma menina que cresceu tendo dificuldade na escola, dificuldade em exatas, né? Eu lembro no primeiro ano que a professora falou pra minha mãe assim, eu vou passar ela de ano, mas é porque ela é muito boazinha, eu sempre fui muito boazinha, né? Mas ela não sabe ainda escrever, então precisa pegar nas férias para ela escrever. E de repente achar alguma coisa que eu tinha facilidade foi muito legal, né? Então me apaixonei por tecnologia e ali comecei a estudar. Depois de uns 6 meses eu já comecei a procurar estágio e passei num estágio lá na Paulista. Foi a primeira vez que eu fui na Paulista, eu tinha quase 18 anos. E é uma empresa chamada Interchange, que era do Citibank, do Itaú e de mais uma empresa. Eu trabalhava no Helpdesk. E eu me destacava muito porque todas as meninas e os meninos iam embora no horário e eu ficava. Você ficava com o intuito de aprender mais um pouco, ou você precisava trabalhar por uma extra, alguma coisa assim? Não tinha extra, porque era estágio, né? Estágio você não pode ganhar. Eu tava aprendendo mesmo. Eu tava aprendendo e voltar para casa não era interessante. Pelo aquele convívio. Não era interessante voltar para casa, então eu ficava, né? E ali era gostoso, porque eu tava aprendendo, as pessoas... Era um ambiente muito diferente, né? Uma empresa grande, no meio da Paulista. Então, cara, eu achava aquilo o máximo, né? Então, eu ficava. E a gerente foi se apaixonando por mim, porque ela falava, vai embora, Inaraí. Eu falava, não, eu quero ficar, eu quero aprender. Né? E no processo seletivo, eu fui a única que passou que não era da Federal. Todos os outros passaram, era um processo de 800 pessoas, passaram só 8 candidatos. Caramba. E aí dos 8, acho que eram 4 ou 5 meninas, e outros eram acho que 2 ou 3 meninos. Mas eu era a única que era de uma escola particular. Né? Escola pública? Não, era particular, eu pagava. Eu pagava, análise, isso, eu pagava. E eu nem sabia que existia federal, né? A gente era tão desinformada, né? Mas naquela época, assim, existiam 2 formas de você estudar, né? Ou era a faculdade pública, né? Que era muito difícil de passar, ou você ia, nós, de periferia, de comunidade, a gente ia no colégio técnico, né? Eu, por exemplo, eu fiz contabilidade, antes de ir para a área de tecnologia, eu fiz colégio técnico em contabilidade. E depois que eu fui fazer, depois de um bom período, que eu fui fazer faculdade. Eu também. Eu fui fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade, já era mãe do Vitor. Já era anos. Eu tinha quase mais de 30 anos quando eu fui fazer faculdade. Mas aí desembestei a estudar, né? Aí, filho, foi só lá. A Inaraí falou uma coisa muito séria, assim, que acontece. Às vezes, a falta de informação. Hoje em dia tem mais informação. Mas antigamente você não sabia nem quais os caminhos para poder você ingressar numa faculdade. Você sabia que você podia prestar numa faculdade. E assim, né, Fran, eu venho de uma família que me dava, hoje, né, eu percebo, me dava pouquíssimas informações. Então, assim, por mais que meus pais tinham poucas informações, eu percebo hoje que tinham pais, meio que na mesma idade, que tinham mais informações que eles. Mas eu tinha pouquíssima informação. Então, eu vivia ali naquele cerquinho do Campo Limpo e eu não sabia que existia mundo fora do Campo Limpo. O que eu tinha como hábito era sentar na janela do quarto, né? Que uma casa era alta,
e ficar pensando como seria a minha vida, né? Porque assim, como você não tinha muita visão de o que você vai fazer, o que você vai estudar, eu, cara, o que eu vou ser daqui a alguns anos, né?